Os mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Pai, abençoa-nos agora em que a Tua palavra vai ser ensinada, ó Deus. Dê graça, ó Deus, misericórdia ao Teu servo que está aqui, à frente da Tua igreja, para que haja um ensinamento fiel às Tuas Escrituras, ó Pai. Fala no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Esse texto foi escrito pelo apóstolo João, todos nós sabemos, o mesmo que escreveu 1 João, escreveu 2 João, ou seja, a primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João e o Evangelho de João que nós conhecemos. Quando você faz a leitura dessas 3 cartas, você vai perceber que João, que ficou também conhecido como discípulo amado, ele era um cara muito carinhoso, ele era um cara muito amoroso, é aquele que reclinava a cabeça ou colocava a cabeça no peito de Jesus, numa época em que fazer isso não significava ser gay. Não, a Bíblia diz que Jonatas, filho de Saul, e Davi se amavam, eles se amavam, mas a Bíblia nunca diz que eles eram gays. Davi era homem, né? Homem, e por ser homem, até fez coisas que não devia ter feito, né? Poderia ter sido um pouco mais sossegado no facho dele, e não foi, né? Não é verdade? Né? Mas eram assim, mas naquela época, hoje se a gente falar de homem com amizade com homem abraçando o homem, lembra que eu mencionei para vocês que eu encontrei irmãos de algum tempo lá no Brasil, da época que eu fui pastor no Brasil, eu encontrei um desses irmãos, e a hora que ele me viu, primeiro ele não me reconheceu, passou, depois ele voltou, pastor Sandro, o cara me abraçou e ele não queria me soltar. Sabe quando você começa a ficar constrangido? Né? Para piorar a história, me beijou. Falei, pronto, se um crente vê isso, vai falar, pai, ó, pastor, né? Fica aí nessa, bom, não posso falar, vocês sabem, né? O que eu ia falar. Mas, João era assim, e você vai perceber que, nas cartas que ele escreveu, ele trata os seus ouvintes, né, os seus destinatários, com todo esse amor, com todo esse carinho. Por isso que você vai encontrar inúmeras vezes ele chamando os seus destinatários como filhinhos. Olha que coisa mais linda, né? Filhinhos meus, né? E aí ele vai e falava aquela coisa, que coisa gostosa. Eu fico imaginando assim, daqui a alguns anos, eu já tive pastor, né, que me chamava assim, ô meu filhinho, né, já morreu, já está na glória, né, já era velhinho, né, e eu começando a minha carreira. Mas que coisa bonita a gente viver essa coisa. A Bíblia toda é sobre amor. Eu sei que eu já falei que a Bíblia toda é sobre salvação, né, e de fato é sobre salvação, mas salvação movida pelo amor de Deus. Então, que bom seria se nós pudéssemos expressar mais o amor que de fato existe dentro de nós, uns aos outros, sem qualquer problema, sem qualquer vergonha, com muita transparência, com muito respeito, com esse amor bonito que é o amor de Deus no nosso coração. O objetivo de João, é instruir esses crentes para que não se desviem da fé. Por quê? Porque naqueles dias surgiu uma doutrina chamada docetismo. E o que essa doutrina dizia? Para dizer o que ela dizia, eu primeiro preciso dizer o que nós cremos. O que nós cremos sobre Jesus Cristo é que Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Qualquer igreja que se diga cristã,
mas que fuja dessa declaração de que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, ela não pode ser considerada uma igreja cristã, porque seria uma heresia inadmissível dentro da igreja. E percebam vocês que eu não disse que Jesus era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E eu digo isso com propósito, porque ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, porque ele morreu, mas ressuscitou, está na glória, ele vive eternamente pelos séculos dos séculos, amém. O docetismo falava que não, que Jesus não era homem, mas ele tinha apenas uma aparência de homem. As pessoas viam Jesus com essa aparência de homem, mas ele era apenas o Deus Espírito. Não vou prolongar nisso, porque isso não tem tanta importância para nós, mas apenas para entender que João escreve e ele tem essa preocupação de falar para aqueles seus ouvintes, confirmar no coração daqueles seus ouvintes que eram irmãos e irmãs da igreja, quem de fato era Jesus, e se Jesus não era homem, como a igreja cria, como os apóstolos ensinavam, como ele mesmo se revelou e mostrou as suas mãos e os cravos, então a salvação que Deus havia prometido não teria acontecido. Por quê? Porque o Salvador, o Messias, seria um homem nascido de mulher. E se Jesus então não é esse homem nascido de mulher, era tudo balela aquilo que eles estavam vivendo. João tem essa preocupação de corrigir as heresias e de entregar a palavra tal como ela é. Eu queria que vocês percebessem que nesse texto que lemos, e hoje eu não vou fazer aquela pregação expositiva como eu sempre faço, eu vou ler outros versículos, aparece uma guerra, de forma muito discreta, mas aparece. Aliás, João fala sobre isso o tempo todo. Que guerra é essa? A nossa fé contra o mundo. Isso está na Bíblia de um modo geral, mas está mais evidente nas cartas do Novo Testamento. E João fala isso o tempo todo, e ele fala de vencer o mundo. Quem é que vence o mundo? Ele quer que nós, que temos fé, que cremos, vençamos o mundo. E ele declara que essa vitória é uma vitória que já aconteceu, e aconteceu na cruz do Calvário. Mas isso está muito evidente nos escritos de João. Há uma palavra que está muito na moda nos dias de hoje, nas questões políticas, que é polarização. É a esquerda de um lado contra a direita do outro lado. É mais ou menos isso que está acontecendo, ou que estava acontecendo naqueles dias, mas não tinha nada a ver com política. Era coisas do mundo espiritual, coisas relacionadas ao reino de Deus e ao reino das trevas, coisas relacionadas a Deus e ao diabo. Então, quando nós falamos do mundo, polarizando um lado de cá, e por que eu estou usando essa palavra? Porque não tem meio termo nisso. Ou você está no mundo, ou você está fora do mundo. Pastor, eu vivo no mundo, eu estou aqui, ou isso aqui não é mundo? Não é desse mundo que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia se refere a mundo, nesse contexto, está falando de um conjunto de valores, de crenças, de estilo de vida, que não estão de acordo com as coisas que Deus revelou ao seu povo durante toda a história bíblica. Então Deus se manifestou ao seu povo. Deus, aliás, criou o seu povo. Deus entregou princípios ao seu povo. São princípios de fé. São princípios de vida de acordo com a vontade de Deus. Mas o mundo não necessariamente concorda com esses valores.
o mundo fala coisas que são contrárias àquilo que a Bíblia diz. Então, por isso eu estou usando essa palavra tão moderna, polarização, porque existe ainda nos dias de hoje, né, essa batalha não deixou de existir. Nós estamos aí entre a fé e o mundo. Ou você é da fé, ou você é do mundo. Não existe um meio caminho, um meio termo. Não existe um caminho alternativo. Não existe um centrão. Não existe um centro-direita, um centro-esquerda. Ou você é um homem, uma mulher da fé, ou você é um homem, uma mulher do mundo. Deus me criou homem. E eu preciso tocar nesse assunto. Não vou ficar tocando todo domingo, mas de vez em quando é bom tocar, né? E por que eu sei que eu sou homem? Quando eu era bebê, ouvia e não entendia nada, papaizinho e mamãezinha falava: oi, meu menininho, né, meu boyzinho, se fosse aqui, né, little boy. Então, isso falava, né, me ensinava que eu era homem. Bom, hoje, com 49 anos de idade, eu não preciso do papai nem da mamãe falar para mim que eu sou homem, porque eu sei que eu sou homem. E eu tenho a impressão de que você, mulher, tem a mesma experiência. É isso que nós aprendemos na Bíblia. Ou seja, isso faz parte de um conceito de fé, de vida, de acordo com a palavra de Deus. Deus criou homem e mulher, etc. Mas na polarização, nós temos do outro lado, dizendo que existe homem, existe mulher, que é mulher, que se declara mulher, que se eu falar que não é mulher, eu estou cometendo algum tipo de fobia, né? Mas no corpo dela existe o quê? O aparelho reprodutor masculino, chamado pênis. E o contrário é a mesma coisa. Existe o quê? Existe homem com barba na cara, que se veste como homem, que se fala ou fala como homem. Eu não sei se troca pneu de carro como homem, se conserta as coisas da casa, ou se essa hora chama a mulher para fazer, eu não sei. Mas diz que é homem. Mas no corpo dele, não existe o aparelho reprodutor masculino. Existe o aparelho reprodutor feminino. O que é isso? Mundo de um lado, fé de outro lado. Eu acho que eu não preciso ficar explicando essas coisas mais, porque vocês estudaram biologia e sabem isso melhor do que eu, né? Então, isso é um exemplo de polarização de fé, né? Ora, então, que mundo é esse? Entendemos por mundo um sistema de valores, crenças, condutas, que não seguem o Evangelho de Jesus, que não estão de acordo com os ensinamentos de Jesus, heresias teológicas, como o docetismo, ensinamentos e valores contrários aos ensinamentos da Bíblia. Tudo que não é positivamente a favor da Bíblia é, então, do mundo. Eu falei de identidade de gênero, mas eu poderia falar de outras coisas, como, por exemplo, de governos corruptos. E aqui eu não estou mencionando nenhum tipo de partido, ou nenhum tipo de... Eu estou mencionando apenas o quê? Governos corruptos. Se você pega Miqueias, por exemplo, capítulo 6, salvo engano, versículo 7, né, o que é que se pede de ti? Que pratique a justiça, ame a misericórdia, e perdoe que eu esqueci o resto do versículo. Mas ali nós temos um exemplo. Você lê lá, Miqueias, capítulo 6, acho que o último versículo. Você lê lá. Nós temos um exemplo daquilo que todo governante que é
colocado por Deus, deveria viver, mas não vive. Todos não, né? Eu não posso generalizar. Isso é polarização, porque se o governo é corrupto, ele é do mundo. Se o governo ele age de acordo com os preceitos da palavra de Deus, ele é um governo da fé. Vocês estão entendendo isso? Então são exemplos para a gente entender que nós vivemos nesse mundo, e não feche os teus olhos para estas coisas, porque eu poderia ficar aqui enumerando, dando outros exemplos de outras coisas que estão acontecendo dentro das escolas onde nossas crianças estão, que estão acontecendo nas redes de televisão, né, que estão acontecendo ou sendo propagados e ensinados aí nos canais mais assistidos dos youtubers e etc. Gente que está ganhando fortuna ensinando coisas do mundo, deste mundo, e preste atenção, porque pode ter filho teu ajudando a enriquecer estas pessoas com aquilo que estão assistindo, gostando, subscrevendo, etc. e tal. Mas esse texto vem dizer para nós, meus queridos irmãos, que em meio a esse conflito, a essa polarização, a essa guerra, né, ele vem dizer: e esta é a vitória que vence o mundo. Olha só, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé. Essa é a vitória. Que fé é esta? Eu não vou usar a palavra fé no plural, porque fica esquisito, né? Mas existe aquela fé que eu creio que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Eu creio que Deus pode curar a minha enfermidade. Eu creio que Deus pode fazer um paralítico andar. Eu creio que Deus pode fazer o que Ele quiser fazer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, isso é fé. Porém, o que esse texto está dizendo não é isso. O que esse texto está dizendo é que aquilo que Deus revelou na sua palavra, essa fé, princípios, valores, vence o mundo. O mundo já está derrotado. Nós não vemos isso hoje, mas ele já está condenado. Isso não é claro para nós, mas aquele que está no mundo, e João vai dizer que o mundo ele está no maligno. Mundo, meus irmãos, não é literalmente o que eu vou falar, mas eu vou falar, é sinônimo de diabo, é sinônimo de Satanás. Quem está no mundo vive para o diabo. Quem está no mundo vive para Satanás. Quem está no mundo e não está na fé é servo do diabo, está servindo o diabo, e não existe meio caminho. Não existe essa coisa. Não, eu não sou do diabo, mas eu também não sou da fé. Eu sou autônomo. Eu sou autônomo nessas questões. Eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom tio, eu sou um bom sobrinho, né? Eu sou um bom vizinho, né? Eu sou até um bom crente que vai à igreja. Isso é só para cutucar, né, gente? Porque fala assim, mas crente não é da fé? A Bíblia diz que Jesus vai separar o joio do trigo. Então, quem vai dar a palavra final é o Senhor, né? Eu creio que todo mundo que está aqui, que já faz parte da nossa comunidade, é da fé, pelos frutos, pela perseverança, mas esse é outro assunto. Então, é a nossa fé. Nós precisamos entender. Para a gente entender o que é a nossa fé, o que a gente precisa entender? Deus criou o mundo, estipulou limites para Adão e para Eva, e este mundo que Deus criou era bom, era muito bom, era perfeito, não conhecia o pecado, mas Deus deu ao homem, lá no jardim,
um negócio que a gente gosta de falar muito, mas que a gente não entendeu muito bem, que é chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade ou a liberdade que os primeiros seres humanos, ou Adão e Eva, vou me referir a Adão e Eva, eles tinham de decidir. Livre-arbítrio é eu tomo a decisão, eu escolho, eu vou fazer o que eu quiser. Deus deu o livre-arbítrio a Adão e Eva, e eles usaram do livre-arbítrio, e o que eles fizeram? Pecaram, ou seja, eles usaram do livre-arbítrio. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é o primeiro ponto do calvinismo, que significa a depravação total do homem, ou seja, todos os seres humanos que nasceram a partir de Adão e Eva, nasceram em pecado, são pecadores, mesmo criança é pecador, nasceu, não há quem não tenha nascido fora do pecado. Essa é uma declaração da Bíblia, e por causa disso, raciocina comigo, é uma questão lógica, eu quero que você entenda isso. Por que Jesus veio ao mundo? Para morrer em nosso lugar, para nos salvar, por causa do quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Então, o que aconteceu? A desobediência, o pecado, traz essa consequência que é esse estado de depravação total. Depravação total significa uma coisa muito simples. Depois do pecado de Adão e Eva, exercido por causa do seu livre-arbítrio, todo homem e mulher nasce espiritualmente morto. Espiritualmente morto, né? Porque do dia em que dele comerdes, dele o quê? Do fruto, certamente o quê? Morrerás. Estava falando de morte física, Adão e Eva morreu naquele dia? Nada, Eva teve que parir, sentir as dores de parto, Adão teve que trabalhar mais do que o comum, uma série de coisas. Então não estava falando de morte física, estava falando de morte espiritual. Então nós temos aí o que? O cenário de por que no mundo de hoje nós enfrentamos tantos problemas. Se Deus criou um mundo tão lindo, um mundo tão perfeito, homens e mulheres tão bonitos, por que há tanta discórdia? Por que há tanta guerra? Por que Caim matou Abel? Por que tentaram construir uma torre chamada Torre de Babel? Por que tantas coisas aconteceram? Justamente porque o homem e a mulher, depois do livre-arbítrio exercido por Adão e Eva, estavam mortos espiritualmente. Estar morto espiritualmente é estar sem Deus. Estar morto espiritualmente é não viver na fé, é não viver com Deus, é estar distante de Deus, é viver no mundo, usando a nossa linguagem. Mas o texto diz, e continua dizendo, que, eu quero o mesmo versículo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você entendeu a necessidade de vitória? Você entendeu a necessidade de Jesus na tua vida? Você entendeu que se Jesus não estiver na tua vida, você está no mundo, e quem está no mundo não tem Deus, mesmo se declarando uma pessoa boazinha, bonitinha, que faz as coisas tudo certinho. Você entendeu tudo isso? Então vamos caminhar para o final. Tendo dito essas coisas, vamos a algumas afirmações. Primeiro, a nossa fé começa quando nós reconhecemos que somos pecadores e que continuamos a pecar. Sabe, irmãos, tem gente que não perde a arrogância nunca. Não perde a arrogância nunca. Eu sei que você fala, pastor, reconhecer que eu sou pecador, tudo bem. Essa fé que vence o mundo, essa fé que me tira do mundo, essa fé que me leva para o céu, eu estou dizendo que ela começa quando a gente reconhece que a gente é pecador. Que eu sou fruto dessa depravação total. Até aí tudo bem, mas que continua a pecar,
Então vem para o primeiro capítulo de 1 João, na mesma carta, e olha o que diz o versículo 8. Ele não está escrevendo para não crentes, ele não está escrevendo para evangelizar ninguém. João está escrevendo para a igreja, para os seus filhinhos na fé, para os seus crentes, e ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Cara, te perguntar uma coisa, você brigou com a tua esposa essa semana? Nas minhas férias no Brasil, eu briguei pelo menos 2 vezes com a minha mulher. Estou falando de briga. Briga é quando a gente, quando chega ao ponto de briga, irmão, não estou falando de briga de soco não, né? Foram 2, fora as discussões elegantes. As discussões elegantes são aquelas que a gente usa de sarcasmo, de ironia, sabe? Que a gente provoca com um ar de superioridade, para, se possível, você humilhar a pessoa ao ponto dela se sentir esmagada emocionalmente. Eu acho que isso não tivemos tanto assim não, né, irmão? Não. Mas a nossa fé, que vence o mundo, ela começa quando a gente olha para dentro da gente e fala: cara, eu sou um pecador, eu sou um miserável, ai de mim. Oh, Senhor Jesus, estava tão gostoso no culto, eu senti tua presença, eu vi até o pastor chorando, chorei com ele também, pensei que fosse sair e não fosse pecar, saiu da porta para fora, brigou, porque a mulher queria ir num restaurante e você queria ir no outro restaurante. Você está entendendo? É só esse tipo de coisa. Em segundo lugar, a nossa fé nos ensina que, apesar de sermos pecadores e continuarmos a pecar, não tem ninguém santo, o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Olha o que diz o versículo 7, se andarmos na luz, do capítulo 1, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Presta atenção no final desse versículo, que coisa mais linda. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oh, Senhor, é por isso que a gente tem que louvar com mais alegria, é por isso que a gente tem que vibrar mais com as coisas de Deus, é por isso que a gente devia trocar coisas pelas coisas da igreja, pelas coisas de Deus, sabe? Porque apesar dessas coisas que a gente faz, mas não tem coragem de admitir na frente dos irmãos que faz, só o pastor que faz isso, entendeu? Sabe? É isso que a gente precisa entender, né? Porque a gente faz e a gente vai continuar fazendo, e isso significa que eu preciso dessa graça, dessa misericórdia, desse perdão de Deus todos os dias na minha vida. Todos os dias eu preciso me dobrar diante dele e falar: Pai, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, eu sou um miserável mesmo, eu estou fazendo o que eu não devia estar fazendo, eu fiz o que eu não poderia ter feito. Então, a nossa fé nos ensina que, apesar de sermos pecadores e continuarmos a pecar, o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Terceiro, a nossa fé nos exorta. Porque, irmãos, se vocês estão achando que eu estou aqui passando a mão na cabeça de vocês, para vocês saírem daqui agora e viver de qualquer jeito, seria até bom, porque isso me daria autorização para fazer o mesmo, né? Aí estaríamos quites, né? Literalmente uma igreja que não tem vergonha na cara, que não é o nosso caso. Mas olha o que diz: a nossa fé nos exorta a observarmos os mandamentos que não são penosos. Olha 1 João capítulo 1, versículo 6.
ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A verdade, apesar de sermos pecadores, apesar de pecarmos, isso não significa que a Bíblia nos autoriza a vivermos uma vida de pecado. Muito pelo contrário, João está o tempo todo falando, é preciso obedecer o mandamento. Leia as outras cartas, ele vai falar: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não adianta conhecer mandamento, não adianta conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não adianta ter todos os versículos, ou pelo menos aqueles mais comuns aqui na sua mente, para você usar na hora de um aperto qualquer. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram, 1000 cairão do seu lado, 10.000, mas tu não será atingido, se você não tomar a decisão de obedecer estes mandamentos. E aí a gente vive numa confusão, né? Eu sou pecador, o pastor acabou de falar que eu vou continuar pecando, e ao mesmo tempo ele está falando que eu tenho que obedecer o mandamento, e obedecer o mandamento é o que? Não pecar. É isso mesmo. Não tem desculpa. Então, há algo interessante. Nós precisamos entender. Deixa eu fazer uma pergunta simples aqui. Quem não sabe, não responde, mas a pergunta é muito simples. Quem ama a palavra de Deus? Levanta a mão. Às vezes você não conhece a palavra de Deus, não precisa nem levantar, não tem problema. Tá, né? Legal, ama a palavra de Deus. Segunda pergunta: quem crê que a palavra de Deus é verdadeira? Legal? Bacana. Quem crê que Deus é fiel? Gente, mas vocês são crentes demais, ué. Quem crê que Deus cumpre os seus mandamentos, as suas promessas? Gente, não está bom demais esse negócio? Que coisa gostosa. Agora a Bíblia está dizendo o seguinte, que os seus mandamentos não são penosos. Não são penosos. Isso significa que as coisas de Deus, ou as coisas da fé, precisam ser mais prazerosas na nossa vida do que as coisas que o mundo está nos oferecendo. Não obedecemos os mandamentos para sermos purificados, mas obedecemos por amor, porque o que nos purifica não é obedecer, mas é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Deixa eu te falar uma coisa, você deve estar pensando assim, sabe qual que é a confusão de tudo isso, pastor? Estou entendendo, consigo entender o raciocínio aí, mas você está esquecendo de uma coisa, pastor. Você está esquecendo de uma coisa. Tem um negócio que você até já mencionou aqui, mas dentro de um contexto. Existe um tal de capeta que atormenta a gente o tempo todo. Diabo, Satanás, que atrapalha. Não sou eu não, pastor, eu sou crente, eu sou bom, eu vou na igreja, eu faço tudo, pastor, o senhor não está vendo, pastor? Eu estou vendo, mas tem um tal de Satanás que não tem jeito, com ele não dá. Olha, eu dou conta daquele irmão chato na igreja, eu tolero aquele meu vizinho que tem um monte de filho pequeno que fica correndo, e aí à noite eu quero dormir, eu tolero todas as coisas que eu preciso tolerar, eu dou conta de todas as coisas, mas com Satanás não tem jeito. A hora que ele fala um negócio assim na minha cabeça, no meu ouvido, nossa, dá vontade de fazer aquele negócio. E pior que ele fala de um jeito, de uma maneira tão delicada, ele usa palavras tão bem escolhidas, ele parece ser tão carinhoso,
que eu não consigo resistir. Que eu não consigo resistir. A fé que vence o mundo nos protege do diabo. Ainda em 1 João capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. E o maligno, quem que é o maligno? É o diabo, é Satanás, não pode tocar nele. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você peca, a culpa não é do diabo, a culpa é tua mesma. Você é o culpado. Ele pode te tentar, e ele é forte, e ele é astuto, e ele é inteligente, e ele é, entre aspas, bonito, mas a palavra de Deus está dizendo que você é mais forte do que ele. Portanto, quando você cair e tropeçar, para com essa história de querer transferir a culpa para outras pessoas ou para um ente espiritual, porque a responsabilidade diante de Deus é tua. É tua. Mas a Bíblia está dizendo que Ele não pode nos tocar. O último lugar, a fé que vence o mundo é promotora de paz interior e paz entre os homens. Paz interior, irmãos, porque paz interior não é estar bem com todos os homens. Isso é paz nos relacionamentos sociais, na vida social. Paz interior é você viver na fé e não viver no mundo e não viver para o mundo, porque você vive na presença de Deus. Jesus, quando preparava os seus discípulos para a sua morte, ele disse assim, isso está em João capítulo 14, eu amo esse versículo, esse texto: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, porque eu vou preparar-vos lugar na casa do meu Pai, há muitas moradas. E aí ele vai dizer, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, porque o mundo, meus queridos irmãos, não tem paz para te oferecer. Está entendendo? Eu não sei como está a tua vida hoje. Eu não sei nem como estava a frequência da igreja nos últimos domingos. Eu assisti só daqui para frente. Mas talvez hoje você precise novamente falar para o Senhor: Pai, eu quero viver na fé. Pai, eu quero viver pela fé. Pai, eu quero andar na fé. Meus irmãos, eu não estou falando, Pai, eu quero crer que o Senhor vai aumentar o meu salário essa semana, não é esse tipo de fé que eu estou falando, não, tá? Só para esclarecer, porque eu já falei isso. Mas, Pai, eu quero hoje assumir um compromisso que talvez, Pai, eu já tenha assumido um dia atrás, lá atrás, mas eu fracassei em algum lugar, e em algum momento, quem sabe foi lá atrás, muito tempo atrás, quem sabe foi antes de sair de casa, na mesa do café da manhã, mas hoje eu quero te pedir perdão. A tua palavra diz que todo aquele que confessa é perdoado, e a iniquidade é tirada.
E eu quero viver na fé. E eu quero, por causa da fé, apesar das minhas lutas, das minhas dificuldades, apesar de mim mesmo, apesar do meu temperamento, apesar de às vezes o meu descontrole, eu quero viver na paz que somente o Senhor tem para me dar.